Pode trocar. Meus irmãos, que o Senhor continue derramando sobre nós as ricas misericórdias, o seu amor, enquanto nós, mais uma vez, ouvimos a sua palavra. Vamos para, novamente, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos agora, saímos daquela parte mais teológica da carta e agora iniciamos uma parte mais prática da carta de Paulo, onde ele procura mostrar quais as implicações de tomar as decisões que a igreja vinha tomando a respeito da lei e quais as práticas que a igreja deveria adotar a partir da verdadeira doutrina da justificação pela fé em Cristo somente. Gálatas capítulo 5, do verso 1 ao 12. Gálatas 5, de 1 a 12. Leamos a palavra do Senhor, Gálatas 5, de 1 a 12, que diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Senhor nosso Deus, graças te damos pela porção da tua palavra, que hoje é destinada como alimento para o nosso coração, para a nossa alma, para nutrir, Senhor, a nossa fé, nos fortalecer na confiança no Senhor, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que nos ajude, pela graça do Senhor, opere em nós o teu Espírito, para que sejamos iluminados no nosso entendimento, tenhamos, ó Deus, sabedoria para a prática. Ajuda-nos, Senhor, a receber, a acolher, a praticar, viver a palavra viva do Senhor, para a glória do teu santo nome, ó Pai. É no nome de Jesus, o teu bendito e amado Filho, que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, havia um homem muito justo, um homem de nobre nascimento, de boa reputação, de boa influência dentro da sociedade, um juiz muito respeitado, que ouvindo falar de um grande mestre, procurou ir ter com ele, ouvi-lo, certamente para receber, para ser confirmado por ele através do seu ensino, devido às suas boas obras, devido à sua reta justiça perante os homens. Certamente ele pensou que poderia ser confirmado, afirmado como um homem justo perante aquele mestre a quem ele procurou. Mas qual foi a sua frustração ao ouvir que a sua justiça não era suficiente, que o valor da sua justiça talvez pudesse ter algum efeito para os homens, mas não para Deus? Na verdade, a sua justiça e a justiça de todos os homens é como trapos de imundícia perante o Senhor, que é justo e santo. E se vocês já nunca se atentaram para o que Isaías diz a respeito de trapos de imundícia, é na verdade um termo muito pior do que aquele pano sujo de chão que geralmente você pensa quando nós lemos esse texto de Isaías. Na verdade, trapo de imundícia era aqueles panos usados pelas mulheres no período e que depois eram descartados, sujos, imundos,
e era considerado como imundo, e se alguém tocasse naquele tecido, estaria então contaminado. Por isso, Isaías chama as nossas obras de trapo de imundície perante o Senhor, por causa da alta justiça e da alta santidade do nosso Deus. Aquele homem então volta certamente frustrado, porque faltava-lhe algo essencial que ele achava ter, mas que de acordo com aquele mestre ele não tinha. Olhando para o texto agora de Paulo aos Gálatas, a partir do capítulo 5, Paulo pretende exatamente mostrar que não há justiça em qualquer obra da lei fora de Cristo. Somente em Cristo as obras têm valor e somente em Cristo um homem pode ser justificado. Paulo pretende, o propósito de Paulo a partir de agora, e especialmente no trecho que nós lemos, ele pretende fazer uma aplicação prática do ensino que ele havia dado até agora a respeito da justificação pela fé em Jesus Cristo somente. Ele pretende mostrar também quais eram as implicações de deixar-se circuncidar segundo a lei de Moisés, segundo a lei antiga. A ideia principal desse texto aqui é que é impossível obter a justiça mediante a observância da lei. E essa justiça só pode ser alcançada mediante a fé em Cristo. E há implicações sérias para aqueles que não consideram essa verdade, para aqueles que desconsideram a verdade de que só há justificação em Cristo Jesus mediante a fé. Paulo começa lembrando os irmãos do propósito da obra de Cristo sobre suas vidas. No verso 5, no verso 1, ele diz: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Paulo está dizendo: Cristo vos libertou para que vocês fossem livres do pecado, é claro, mas também das obrigações da lei, que nenhum de nós, nenhum homem, era capaz de cumpri-los, no sentido de agradar a Deus para a salvação. Cristo vos libertou para a liberdade. Não foi para que novamente vocês se subjugassem ou se colocassem debaixo do jugo da lei, de uma lei que vocês nem conseguem cumprir. O que ele mostra aqui é que a obra de Cristo nos livra da obrigação da lei, que é devida perante Deus para ser justificado. Nós podemos afirmar que a justiça, que a justificação é mediante o cumprimento da lei? Segundo as Escrituras, nenhum homem é justificado pela lei. Nenhum homem é justificado pelo cumprimento da lei ou pelas obras. Mas, no sentido mais amplo, quando nós olhamos para o que Cristo fez, sim, nós podemos dizer que um homem só é justificado mediante o cumprimento da lei. É impossível, sim, que qualquer um de nós, que qualquer um homem na face da terra, em qualquer período da história, fosse capaz de cumprir a lei e de pagar pela transgressão que os nossos pais cometeram lá no início e que também se tornou a nossa transgressão. São duas coisas, como nós temos aprendido: cumprir perfeitamente a lei e também pagar as transgressões passadas. Nenhum de nós é capaz de fazer isso. Mas Cristo se fez homem para tanto cumprir a lei e pagar pelos nossos pecados, pagar pelas nossas transgressões. Logo, nós podemos afirmar que sim, somos justificados pela obediência da lei, mas pela obediência de Cristo, quando nós cremos na pessoa e na obra perfeita de Cristo Jesus. Pela fé nele, nós somos justificados, não por algo que nós mesmos fizemos. Ao fazer isso, ao dar a sua vida por nós, ao encarnar-se para obedecer em nosso lugar a lei, Cristo nos livrou desse dever inalcançável, inatingível com relação à lei. Nenhum de nós seria capaz de cumpri-lo, a não ser que Cristo o fizesse por nós. Portanto, todo o mérito da nossa salvação está na pessoa e na obra perfeita de Cristo Jesus.
Assim, Paulo lembra-os desse fato, lembra-os de que eles foram chamados para a liberdade e que não podiam novamente se subjugar à lei, e agora ele chama-os para uma ação prática diante dessa verdade. Ele chama-os, ele dá dois imperativos, um imperativo positivo e um imperativo negativo, ainda no primeiro verso. Ele diz, permaneçam firmes nessa liberdade. Ainda que ele não diga nessas palavras, mas esse verso está ligado à primeira, essa parte do verso está ligada à primeira parte do verso. Ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneçam, pois, firmes nessa liberdade para a qual Cristo vos libertou. Permaneçam firmes na liberdade, ou não se desviem dessa liberdade, não saiam dessa posição de liberdade. Esse foi o primeiro imperativo, o mandamento positivo. Mas há um negativo também, quando ele diz, não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Não vos submetais de novo ao jugo da servidão à lei, porque vocês são incapazes de cumpri-la, incapazes de obedecê-la. O que Paulo está mostrando aos irmãos, que pela fé em Cristo, a lei ganha um novo contorno. Lembrando-nos que sem Cristo, ou fora, antes de Cristo, a lei ela tinha todas aquelas demandas e aquele papel que nós vimos no Antigo Testamento. A demanda da lei é que todos fossem fielmente obedientes a ela. Não sendo fielmente obedientes a ela, todos se tornavam devedores a Deus. Portanto, todo homem pecou e carece da glória de Deus. A lei tinha o papel, então, de apontar para Cristo, de dizer, você é incapaz de me guardar, você é incapaz de me obedecer, então olhe para Cristo, torne-se para aquele que é capaz de guardar e obedecer à lei de Deus. Creia nele, confie na sua obra e então você será justificado. Esse é o papel da lei. Agora Paulo lembra os irmãos que uma vez que eles creram em Cristo e que eles confiaram no Senhor, a lei ganha um novo contorno, um novo sentido para o crente. A lei agora é regra de vida, mas não como regra de vida para a salvação, mas regra de vida por causa da salvação. Você não cumpre a lei, você não obedece à lei de Deus para ser salvo, porque mesmo sendo regenerado, você ainda é incapaz de obedecê-la. Mas você cumpre-a porque você ama a Deus, porque você foi salvo e recebeu graça para a obediência. E sabe que cada vez que você falhar no cumprimento dela, você pode voltar a Cristo, recorrer a Cristo, confessar o seu pecado e buscar graça novamente para a obediência. O que Paulo mostra é que a lei agora não tem aquele peso sobre nós, de que nós devemos zelar por guardá-la para sermos justificados, porque a nossa justificação é mediante a graça do Senhor. Nesse sentido, ele dá os dois imperativos. Permaneçam firmes na liberdade que vocês receberam. Segundo o negativo, não deixem se escravizar novamente. Não se deixem colocar novamente debaixo do jugo da lei, se Cristo já tomou esse jugo sobre ele. Logo depois, Paulo mostra o perigo de voltarmos, depois de crermos e confessarmos a nossa confiança em Cristo, Paulo mostra o perigo de voltarmos às obrigações da lei. Quais as implicações práticas daqueles que retornam às obrigações da lei ou ao desejo de obedecer e guardar a lei naquele sentido que os falsos mestres judaizantes estavam ensinando na igreja dos Gálatas. Ele mostra então quais as implicações de voltar à lei, afirmando, se vos deixar de circuncidar, vejam só o que acontecerá com vocês. Leiamos do verso 2 ao verso 5. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei,
da graça decaíste. Paulo mostra então implicações muito sérias para aqueles que desconsideram a obra perfeita de Cristo e a sua pessoa e que voltam à lei para a obediência, esperando na obediência dela ser aprovado perante o Senhor. Ele disse em primeiro lugar: se vocês fazem isso, que proveito vocês têm em Cristo e na sua obra? Se vocês ainda acham que é necessário obedecer à lei para a salvação, que proveito há em Cristo Jesus para a sua fé? Que proveito há crer em Cristo se você ainda acha que é você que deve cooperar para a sua salvação? Se você acha que é você que coopera para a sua salvação, Cristo de nada te aproveitará. Nulo é crer em Cristo se você ainda crê que as suas obras é que te salvam, é que te santificam. Segunda coisa que ele mostra aqui como implicação de voltar às obrigações da lei. Todo aquele que voltar à obrigação da lei e que se deixar circuncidar deve entender, já que ele quer cumprir uma parte específica da lei, ele deve cumprir toda a lei, não apenas essa. Toda a lei deve ser cumprida por ele, não apenas a parte referente à circuncisão. Porque somente a circuncisão era importante naquele momento. E as demais leis? E os demais mandamentos da lei? Por que não voltarem para eles também? Ele diz: olha, se vocês querem guardar a lei desse modo, se vocês querem circuncidarem, lembrem-se que se você fizer isso, você estará obrigado a cumprir toda a lei, porque não faz sentido, não é lógico, não é coerente você abraçar apenas uma parte da lei e não abraçar todo o resto dela. Então o que ele está mostrando é inútil você crer em Cristo se você ainda acredita que é a sua obra que te ajuda na salvação. Segundo, é inútil obedecer apenas uma parte da lei. Se você circuncidar, você tem que cumprir todo o restante da lei para ser justificado. Ele mostra uma terceira implicação ainda. Se você, de fato, se submete a essa lei, se você volta à circuncisão ou a qualquer outro princípio da lei mosaica, esperando que pela obediência desses princípios, você seja justificado, você está demonstrando que estão, em primeiro lugar, talvez mentalmente desligados de Cristo. Ou seja, a sua mente não conseguiu ainda compreender o sentido de crer em Cristo. Você diz crer em Cristo, mas a sua mente ainda te faz desviar, te faz pensar que há alguma coisa ainda que você deve fazer para ser salvo e que a obra de Cristo toda não é suficiente e somente ela não é suficiente para a sua salvação. Então, se você faz isso, você está demonstrando mentalmente, pelo menos no início, que você está desligado de Cristo ou desligado da sua fé em Cristo. Ou seja, a fé em Cristo não é suficiente para a salvação. É fé mais obras. E não é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho é a boa nova de que pecadores e merecedores da graça de Deus recebem gratuitamente a salvação mediante a justiça perfeita de Cristo e a sua obra completa. Essa é a boa nova do Evangelho. Há uma quarta implicação que Paulo mostra, que no verso 4 ainda, que talvez seja uma demonstração de perigo maior. Além de estar desligado mentalmente de Cristo, você pode estar demonstrando ter decaído da graça. O perigo aqui é maior. Há um perigo aqui, de estar dando sinal de nunca ter estado ligado a Cristo pela fé espiritualmente. Alguém que está afirmando que é necessário fé mais obra ou alguma coisa além da obra de Cristo para a salvação, certamente nunca esteve plenamente ligado a Cristo espiritualmente. Paulo agora assume um tom mais duro com a igreja, para alertá-los de que vocês são realmente crentes, o comportamento de vocês em relação à lei, induzidos por esses mestres judaizantes, está sendo quase
similar ao de descrentes, de pessoas que nunca tiveram ligados, unidos a Cristo pela fé. Bem, nós aprendemos nas Escrituras a respeito da união com Cristo pela fé. Paulo é o que mais fala desse assunto nas suas cartas. Em Romanos 6, no verso 5, ele diz que nós fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Pela fé, nós somos unidos com Cristo, como se quando Cristo morreu lá na cruz, há 2000 e tantos anos atrás, você espiritualmente também tenha morrido com ele lá para o pecado. E quando ele ressuscitou pela fé, por estar unido com ele, você ressuscitou espiritualmente, você ressuscitou para a vida. Isso só é possível pela fé. Porque a obra de Cristo feita para você, em referência a você, foi realizada há mais de 2000 anos atrás. E você não estava nem nos projetos da sua família ainda. Ninguém nem sabia que você ia existir, a não ser o próprio Deus, que tem o conhecimento de todas as coisas. No livro de Gálatas, também no capítulo 3, no verso 26, Paulo diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Nós nos tornamos filhos de Deus pela nossa união com Cristo pela fé, pela nossa identificação com Cristo pela fé. Assim, somente os que estão verdadeiramente ligados a Cristo pela fé é que são de fato justificados. Não é por obras, não é por nada que fazemos, mas pela fé em Cristo. O que Paulo mostra aqui, além das aplicações práticas do verso 1, que eles deveriam permanecer firmes na liberdade e não se colocar de novo sob o jugo da lei, ele mostra também os perigos que os crentes estavam demonstrando ou passando, sofrendo, por receber, acolher aquela doutrina que estava sendo ensinada pelos falsos mestres na igreja da Galácia. Olha, cuidado, porque se vocês agirem assim, vocês estão demonstrando que Cristo não vale nada para vocês. Cristo não de nada aproveita a sua fé. Segundo, se vocês estão agindo assim, vocês estão dizendo que vocês são obrigados a cumprir toda a lei. Terceiro, se vocês estão agindo assim, certamente estão demonstrando mentalmente que a sua prática é diferente da sua fé. Que você você diz crer em Jesus, mas você ainda acredita que precisa acrescentar obras. Então você está desligado de Cristo mentalmente, porque a fé em Cristo não é suficiente segundo o seu proceder, segundo o seu comportamento. E quarto, você está demonstrando um sério risco você está dando sérios sinais de que talvez você não é unido a Cristo pela fé. Cuidado, porque isso é um sinal de que você de fato está afastado, fora da graça. A terceira coisa que Paulo faz nesse trecho é mostrar que a justiça da fé é espiritual e não carnal. A justiça da fé é segundo o Espírito e não segundo a carne. A partir do verso 5 até o verso 7, ele diz: pois nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Paulo afirma aqui ele afirma que a esperança da justiça que provém da fé é espiritual. Quando ele diz, é pelo Espírito, ou pela graça do Espírito, que nós aguardamos a esperança da justiça. Nós cremos em Cristo, somos declarados justos por Ele, e nós aguardamos que no último dia, o Senhor, diante do seu trono, perante o seu trono, nós estaremos lá perante o trono branco do Senhor, e Ele nos dirá: sejam bem-vindos, entrem, benditos, porque nós cremos em Cristo, tivemos fé naquele que deu a vida por nós, que pagou pelos nossos pecados. Paulo então está mostrando aos irmãos
que é pela obra do Espírito que nós somos justificados e que nós temos esperança nessa confirmação perante Deus, e não pelas obras da carne. Pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça. E ele diz no verso 6, porque em Cristo nem circuncisão nem incircuncisão tem valor, mas o que tem valor para a salvação é a fé que atua pelo amor. A fé que atua tanto pelo fato de nós termos recebido o amor de Deus, visto que o amor de Deus é derramado em nossos corações, e que por causa disso nós agora também amamos ao Senhor, e a nossa fé está fundamentada no amor dele para conosco e, como consequência, no nosso amor para com ele, por causa da obra de Cristo que nos uniu nele em amor. Nós fomos chamados ou tirados das trevas para o reino do Filho do seu amor. Pela fé, agora nós estamos atuando pelo amor de Deus e no amor de Deus. O que Paulo está mostrando, irmãos, é que a fé genuína, a fé verdadeira, que tem valor, é aquela que confia no amor de Deus. É aquela que confia no amor de Deus em Cristo Jesus, na sua obra feita na cruz por nós. Lembremos do clássico versículo de João 3,16, o mais conhecido de todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé em Jesus foi uma dádiva do próprio Deus, por causa do seu grande amor para conosco. E Paulo mostra as implicações aqui de você ter uma fé correta. Se você de fato tem fé em Cristo, você entenderá que a justiça da fé é espiritual, que ela decorre da obra de Cristo, ela decorre da obra do Espírito e não de obras humanas. Implicação prática que Paulo aqui para os crentes é: não se preocupem em que as suas obras sejam um complemento para a sua salvação, porque elas nunca serão. A obra que te salvou é uma obra do Espírito. A obra que te salvou é uma obra da graça. Não é resultado do seu esforço, não é resultado do seu trabalho, não é resultado do que você fez, mas resultado daquilo que Cristo fez por nós. Por último, no verso 7, Paulo chama a atenção dos irmãos dizendo: vocês até que começaram bem, vocês corriam bem, porque eles começaram na graça, como no capítulo 1 Paulo diz. Vocês começaram na graça e agora querem correr pelo esforço, pela força? Eles começaram bem, mas foram dissuadidos, foram persuadidos a fazer diferente da verdade do Evangelho. A corrida pela fé é demonstrada pela verdadeira obediência. E a obediência ao Evangelho é, em primeiro lugar, é acima de tudo, deixar de lado toda a confiança em nossa própria força, toda a confiança em méritos pessoais, toda a confiança em nossas próprias obras e colocar a sua confiança plena e unicamente em Cristo Jesus. A primeira ordem que um crente obedece é: creia em Jesus. Essa é a primeira ordem, essa é a primeira fala do Espírito ao coração do regenerado. A primeira fala do Espírito Santo ao coração do regenerado é: creia no Filho, creia em Jesus. Não é faça as boas obras para que Jesus possa completar a sua salvação. Aperfeiçoe os seus méritos para que Jesus possa completar o que você já começou. Não há esse ensino no Evangelho. Não há essa ideia nas Escrituras.
A primeira mensagem é: creia em Jesus. E a Reforma bradou altamente: creia em Jesus e em Jesus somente. Porque é assim que as Escrituras ensinam. Atos capítulo 12 lembra que não há salvação em nenhum outro nome dado sobre a terra. Só em Jesus há salvação. Isaías nos lembra também que não há salvação em nenhum outro, senão no Senhor. Paulo, em 2 Timóteo, também no capítulo 2, nos lembra que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Nenhum outro. 1 Timóteo. Nenhum outro. A fé salvífica, a fé suficiente é aquela que a única obra que conta é a obra de Cristo. Não é a nossa própria, não são as nossas próprias obras. A fé salvífica e suficiente é aquela que tem por único mérito suficiente para a salvação o mérito de Cristo e não do pecador, visto que nós não temos nenhum para apresentar diante de Deus. Lembremos do que Isaías diz: as nossas melhores obras são como trapos de imundícia perante o Senhor. Na linguagem mais atual, as nossas melhores obras é como um absorvente usado. É isso, literalmente, que o texto quer dizer. Nós precisamos então olhar e pensar também nas implicações práticas dessa obra salvífica para as nossas vidas, para que nós também não caiamos no engano que os Gálatas caíram. Os Gálatas caíram no engano de achar que precisavam complementar a sua salvação com algum esforço. E nós podemos também cair no engano de que alguma coisa da nossa salvação, ou que de algum modo nós podemos, como vimos no sermão passado, de algum modo nós podemos fazer alguma coisa para que Deus nos ame, para que sejamos mais amados pelo Pai, quando isso é impossível. Max Lucado, um autor americano, disse o seguinte a respeito disso: não há nada que você faça que possa diminuir o amor de Deus por você, e não há nada que você possa fazer que possa aumentar o amor de Deus para você. Eu acredito que ele tenha citado C.S. Lewis, que também diz algo semelhante. Não há nada que você faça, nem para aumentar, nem para diminuir o amor de Deus por você. O amor de Deus é constante por você. Por isso, não é por obras, nem por força, nem por esforço, não é por nada. Mas a justiça da fé é espiritual, não é obra de homem, não é obra carnal, não é nada que nós podemos fazer. Por último, Paulo chama os crentes a terem cautela com aqueles que corrompem o evangelho. Cuidado com os falsos ensinadores de doutrina. E nós precisamos nos acautelar, porque as falsas doutrinas, elas aparecem bem vestidas, como meretrizes, que aparecem bem ornadas e perfumadas para seduzir jovens. A falsa doutrina aparece bem aparentada, para seduzir aqueles que têm mente fraca e conseguem conduzir muitos ao engano. Do verso 8 ao verso 12, Paulo então vai alertar a igreja para o cuidado, a cautela que eles deveriam ter quanto a esses falsos mestres dentro da igreja. Verso 8 a seguir ele diz: essa persuasão não vem daquele que vos chama. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo está chamando a atenção dos irmãos como se estivesse perguntando: como vocês foram persuadidos ao erro dessa forma? Como vocês foram, depois de ter ouvido o evangelho da graça de Cristo, como vocês foram persuadidos ao erro? No verso 7, ele pergunta: quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos persuadiu a fazer algo que é contra a verdade do evangelho? E aí ele mostra para os irmãos:
essa persuasão é carnal, não decorre do Espírito Santo que chama eficazmente o crente. Verso 8. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Não foi o Espírito Santo que vos convenceu dessa doutrina, mas foram homens com palavras lisonjeiras que seduziram vocês a crerem numa doutrina que é contrária ao Evangelho. Cuidado, cuidado. No verso 9, ele alerta os irmãos a terem cuidado e ele usa uma ilustração que era bem comum, bem peculiar dos irmãos, que eles conheciam e sabiam o que significava aquilo. Paulo usa essa mesma figura na segunda carta aos Coríntios. E ele diz: cuidado com o fermento. Cuidado com o fermento doutrinário, porque um pouco de fermento é suficiente para levedar a massa. Quem faz pão aqui sabe, né? Aquele sachêzinho de fermento em pó seco, fermento biológico, vem 11 gramas, que é o correspondente a uma colher. 11 gramas de fermento em pó é suficiente para levedar 1 quilo de farinha. 1 quilo. Apenas 11 gramas leveda 1000 gramas. O que Paulo está dizendo é: um pouco de doutrina ruim contamina a doutrina boa. Cuidado. Um pouco de doutrina ruim contamina a igreja, contamina todo o povo de Deus. Vamos pegar uma ilustração mais próxima de nós? Se você chegasse na casa de alguém e pedisse um copo de água, você pode me dar um copo de água, por favor? E a pessoa chegasse com um copo d'água e dissesse: olha, tem um pouco de veneno nessa água, mas não se preocupe. Eu coloquei só uma gota em 1 litro de água. Você se sentiria seguro para tomar? Não, porque um pouco de veneno contamina a água toda. E é isso que nós devemos, é o cuidado, a cautela que nós devemos ter com falsas doutrinas. Um pouco de falsa doutrina contamina uma igreja toda. E o que aconteceu com os Gálatas? Por isso, irmãos, não é radicalismo, fundamentalismo, nós voltarmos para os nossos símbolos de fé e nos apegarmos às verdades das Escrituras e defendermos uma doutrina. Na verdade, a boa doutrina, ela é uma proteção para o nosso coração. Ela diz o que a nossa mente não pode crer e ela diz especialmente o que a nossa mente deve crer. Nós entendemos que os nossos símbolos de fé foram elaborados por homens. Mas nós entendemos que esses homens elaboraram esse símbolo de fé debaixo de muita oração e temor ao Senhor. Foi um colegiado de pastores, de teólogos, talvez os melhores que nós já tivemos na história, que elaboraram os nossos símbolos de fé. É claro que, por serem produzidos por homens, não no mesmo sentido que as Escrituras, que também foram escritas por homens, eles podem conter erros. Nós podemos, em algum momento, descobrir: olha, esse ponto aqui nós estávamos equivocados. Ao contrário das Escrituras, a Escritura é inerrante, é infalível. Não há erros na Bíblia. Mas o que os homens que escreveram a nossa confissão e os nossos símbolos de fé fizeram foi debruçar sobre a infalível Escritura e procurar com zelo dar uma interpretação correta do texto bíblico, das doutrinas bíblicas, de modo que não se encontrasse erro nos nossos símbolos de fé, que os nossos símbolos de fé fossem de acordo com a verdade. E até então, não foi necessário nós nos reunirmos ou nós reconsiderarmos algum ponto dos símbolos de fé, porque descobrimos que algum ponto ali estava contrário às Escrituras. Mas se isso acontecer, o faremos com toda humildade. Mas nós precisamos entender que os símbolos de fé são uma proteção para nós.
eles nos ajudam a interpretar corretamente as Escrituras. Eles são um auxílio da igreja para que nós possamos interpretar corretamente a palavra de Deus, para que nós saibamos e aprendamos a ler as Escrituras inerrantes e apliquemos essas verdades ao nosso coração. Cuidado, encha-se de boa doutrina, conheçam bem a doutrina, a doutrina verdadeira, a doutrina que você recebeu como verdadeira, como fiel às Escrituras, e fuja de todo tipo de falsa doutrina, porque um pouco de fermento contamina toda a massa, assim como um pouco de veneno contamina toda a água. Cuidado, cuidado. Aí Paulo, além disso, além de alertar os irmãos para o perigo da contaminação da doutrina, ele ensina os irmãos a ter cautela quanto àqueles que mudam a doutrina do Evangelho. Quem muda a doutrina de Cristo pode estar dando provas de que não é de Cristo. Paulo diz no verso 10, o perturbador sofrerá condenação. Ele não descreve aqui se seria uma disciplina punitiva da igreja, ou corretiva da igreja, ou se era referência à disciplina de Deus. Mas as duas cabem. As duas cabem. Pois certamente a igreja, o conselho, os apóstolos se reuniriam para tratar esse problema na igreja da Galácia, para expulsar dentre os irmãos aqueles falsos mestres e dar a devida disciplina, a devida punição àqueles que estavam corrompendo a doutrina do Evangelho. Mas, consequentemente, eles também receberiam a punição divina, porque a palavra de Deus diz que ai daquele que acrescentar ou retirar qualquer coisa das Escrituras. Ai daquele que modificar a palavra de Deus. Esse sofrerá sobre si os flagelos descritos no Apocalipse. Por isso era punição, sim, especialmente a punição divina que eles deveriam temer. Esses perturbadores, além de modificar a doutrina do Evangelho, mentiam a respeito de Paulo. Veja no verso 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Talvez você não tenha ligado diretamente sobre o que Paulo estava falando. Esse perturbador sobre o qual Paulo fala no verso anterior, estava mentindo na igreja da Galácia, dizendo, como é que Paulo ensina para vocês que a justiça é mediante a fé somente, e que a circuncisão não é necessária, se o próprio Paulo prega a circuncisão? E certamente eles estavam apelando ao fato que aconteceu lá em Atos 16, no verso 3. Vocês devem se lembrar. Em Atos 16, Paulo chega em Éfeso. Lá ele conhece a família de Timóteo, a sua mãe e a sua avó, Eunice e Lóide. Não sei se eu inverti. Ele chega e conhece essa família, de pessoas tementes ao Senhor. E ele então vê logo um jovem promissor, cheio de fé. E ele então começa a conduzir Timóteo nos caminhos do Senhor. E ele quer levar Timóteo juntamente com ele. E então ele propõe que Timóteo seja circuncidado, porque Timóteo era filho de pai grego. E aí ele diz, olha, é bom você circuncidar, porque nós vamos para um grupo de judeus. E Paulo estava protegendo Timóteo para que Timóteo não fosse discriminado entre os irmãos. Não era porque Paulo acreditava que a circuncisão era necessária. Paulo fez a circuncisão em Timóteo por um motivo social, simplesmente. Não era um motivo espiritual. Não tinha nada em relação à fé, nada em relação à salvação. Era apenas por motivo social, para que aquele jovem não fosse discriminado entre aqueles irmãos para os quais ele iria. E agora talvez esses mestres da Galácia, esses falsos mestres, estivessem dizendo, como é que Paulo vem ensinar que a circuncisão não deve ser aplicada se ele mesmo circuncidou a Timóteo? E aí Paulo diz, eles entenderam errado. Se eu fosse defensor da circuncisão,
Por que é então que eu estou sendo perseguido por judeus? Os judeus me perseguem porque eu sou anti-circuncisão, porque eu sou contra a circuncisão. Se é verdade que eu ensino circuncisão, por que eles continuam a me perseguir? Se isso fosse verdade, eu teria abandonado o que para eles é chamado de loucura, a loucura do evangelho, a loucura da cruz, o escândalo da cruz. Porque para o judeu era escandaloso a mensagem da salvação, de dizer que o Salvador era alguém que tinha sido morto no madeiro, no pior tipo de morte que um homem poderia receber. Olha, se eu estivesse fazendo isso, eu estava, na verdade, negando ou deixando de lado o escândalo da cruz. Eu nem poderia pregar o evangelho. Era essa a afirmação de Paulo. E aí Paulo diz, e aqui no final, no verso 12, é um desabafo do apóstolo, e ele é bem exagerado quando ele diz aqui, olha, tomara até que eles se mutilassem, esses que incitam a mentira, esses que incitam a rebeldia entre vocês, tomara que eles se mutilassem. O que Paulo estava dizendo era, na verdade, já que esses mestres querem ir além da doutrina, por que eles não avançam também além da lei na prática? Porque a lei manda cortar só o prepúcio. Por que eles não arrancam tudo? Por que eles não se castram? Paulo é bem exagerado para mostrar para os irmãos que ele estava sendo sério. E talvez nós recebêssemos a mensagem com um pouco de estranheza hoje, né? Mas foi isso que Paulo falou. Já que eles querem ir além do evangelho, fala com eles para ir um pouco além da lei também. Não basta cortar o prepúcio, corta tudo. Se castrem. Será que isso vai ajudá-los a serem mais crentes? Paulo diz, se eles pudessem fazer isso. Já que eles querem ir além do evangelho, que eles fizessem também algo que vai além. Poderiam fazer isso. Todos esses que incitam a rebeldia na igreja. Eles estão incitando a igreja a se rebelar contra o evangelho e contra os verdadeiros pregadores do evangelho, que eram os apóstolos. Paulo estava irado. E com razão. Com razão. Paulo estava defendendo a verdadeira doutrina. E ainda que alguns acham que a doutrina do evangelho não precisa ser defendida, a própria escritura dá essa ideia de que nós devemos nos colocar em defesa da verdade, em defesa do evangelho. Calvino usa a figura de um cachorro, né? Para dizer, se um cachorro ladra quando o seu dono é ameaçado, por que eu não ladraria também quando a doutrina do meu Senhor é ameaçada? Por que eu não me levantaria também contra aqueles que ameaçam a verdadeira doutrina? E nós temos que ser assim, nos levantar e nos colocar firmemente contra toda falsa doutrina, contra toda mentira e contra toda rebeldia que se levanta na igreja contra o evangelho. Paulo queria simplesmente que os irmãos entendessem que não há nada que o homem possa fazer por si mesmo para garantir a sua justificação. E que se eles crescem nisso, havia implicações sérias para eles, que eles precisavam tomar cuidado. O que Paulo estava mostrando nesse trecho, olha, essas são as implicações. Cuidado, sejam cautelosos, sejam atentos. Não vacilem, porque é perigoso o caminho que vocês estão tomando. Vocês lembram do homem nobre do início do sermão? O homem nobre, que certamente vocês já sabem quem é. Está lá em João, no capítulo 3, Nicodemos. Ele chegou diante de Jesus cheio de boas obras, de realizações da lei, certamente para ouvir que ele estava indo bem. Não, você está de parabéns, está corretinho, cumprindo a lei, andando de acordo com o que se espera, é um bom juiz lá no Sinédrio, está ótimo, parabéns. Mas não foi isso que ele ouviu de Jesus. O que ele ouviu de Jesus, olha, isso tudo de nada vale. Você precisa de regeneração. Você precisa nascer de novo.
se você quer herdar o reino dos céus. A mensagem de Jesus é que a verdadeira justiça não é mediante as obras, mas é mediante a obra de Cristo Jesus e o lavar regenerador do Espírito Santo. Há um perigo, irmãos, de querermos ser aprovados por Deus com coisas que não têm valor. Há um perigo de querermos ser aprovados por Deus oferecendo a Deus algo que não tem valor. Deus não quer que ofereçamos nada a Ele para sermos salvos. Deus quer que recebamos o que Ele oferece para sermos salvos. O problema dos homens é que acham que podem oferecer alguma coisa para Deus para serem salvos. Lembram da música infantil que eu citei um dia? A música dizia: conheci a Cristo, dei-lhe o coração e Ele em troca disso deu-me a salvação. E eu ouvi a música e disse: que coração valioso! Ele deu o coração para Cristo e deu a salvação em troca do coração. Que coração valioso! Quando na verdade as Escrituras dizem que o seu coração não vale nada. É tão terrível o seu coração que Jesus teve que te dar um novo. Você não é salvo por nada que você oferece a Deus. Você é salvo por aquilo que Deus te oferece. Somente Cristo e a sua obra têm valor salvífico, tem valor para a sua salvação. Tudo que ultrapassar isso é heresia, é falsa doutrina, de nada aproveita, deve ser jogado fora como refúgio, como lixo, deve ser abandonado. Somente Cristo, somente a fé, somente a graça. Somente, nada mais, nada mais. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a considerar essas implicações sobre nossas vidas também, e que sejamos fiéis ao verdadeiro Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Ó Deus Santo, Deus de graça,